told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt. Conexão Você começando. Boa noite para vocês que estão aí já entrando, nos acompanhando. Já quero agradecer a cada um de vocês que está aí nos acompanhando. E hoje nós vamos estar com um convidado muito especial falando sobre o medo. Eu mandei um videozinho essa semana para algumas pessoas falando assim, já parou para pensar que muitas pessoas nos chamam falando: nossa, eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo de mudar de emprego. O que será que nos paralisa, não é? Mas antes da gente entrar nesse tema, apresentar o nosso convidado, eu quero dar uma boa noite para minha amiga Vanessa. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Tudo amiga. bem, amiga? Boa noite, amiga. Boa noite para você que está nos assistindo. Uma honra imensa, mais uma quinta-feira aqui com você. Então, a gente já quer pedir aí para você já enviar o link do programa para os seus amigos, para os seus familiares. Baixa a lista de transmissão aí e manda para todo mundo, porque o tema hoje está muito incrível, está muito interessante. E a gente vai abordar com uma pessoa que é expert na área. Então, ele vai trazer coisas muito importantes, fatores importantes que vão nos ajudar também nessa noite. Nós sabemos que o medo é comum ao ser humano. Todos nós temos medo de alguma coisa. Mas o grande problema é quando ele se torna um agente paralisante, né? Ele paralisa a nossa vida. Então, nós vamos falar bastante sobre isso também. E para abordar esse tema conosco, nós trouxemos um convidado muito especial. Já conheço de longa data, um amigo, um querido, que a gente conhece a família e um grande profissional. Então, eu quero apresentar para vocês meu amigo Wellington Bega. Seja bem-vindo, Wellington. Muito obrigado, gratidão, quero te agradecer, Vanessa, te agradeço, Mário, te agradeço, Paulo também, que está na técnica, dando esse suporte para nós. É um momento muito especial, viu? Tô aqui, rapaz, que honra e responsabilidade ao mesmo tempo, né? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado, viu? O Wellington, para fechar aqui com chave de ouro, ele vou ler aqui rapidinho, doutor em psicanálise e ciência do comportamento humano. Mas, gente, era uma página de coisa para falar e não deu para ler tudo. Então, vamos ficar com essas duas. A expertise dele é maravilhosa. Wellington, então, para começar, vamos começar começando. Por que a gente sente medo? Tá. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer como eu faço sempre com o trabalho de mentoria, o trabalho lá na psicanálise, na psicoterapia. Nós vamos fazer aqui um acordo terapêutico. Uau. Qual que é o acordo terapêutico? A gente vai utilizar uma linguagem bem acessível, bem simples, até porque nós estamos aqui, né, falando para médicos, falando para profissionais da área de saúde. Nós estamos falando aqui para o pessoal que gosta, que acompanha, muitas vezes são leigos e passam por essa situação. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer do medo é o seguinte: relaxa, respira, fica tranquilo, porque é absolutamente normal. Por que eu tenho medo? Porque você é gente, você é ser humano, entendeu? Então, faz parte da Constituição. Mas vamos começar a entender um pouquinho. Para eu entender de medo, eu tenho que começar a entender um pouquinho de emoção. Né? A emoção, ela nada mais é do que uma reação do nosso organismo a tudo aquilo que mexe com a gente. Então, o que o cérebro faz? Quando ele está diante de algo novo, alguma situação nova, principalmente, ele solta um estímulo chamado de EEC. O que é isso aqui? É estímulo emocional competente, de competências psicossocioemocionais, né? Isso a gente precisa falar, não quero falar muito na área técnica, mas por que é importante falar isso? Porque esse estímulo solta pra gente as emoções. Existem 7 emoções que são as principais, que a gente... Rapaz, aqui é o mundo espiritual. Não, aqui é o mundo espiritual, negócio de louco. Eu vou entregar aqui, eu não gosto de fofoca, mas vou provocar aqui as emoções. O nosso diretor técnico vem e dá uma dura, que você põe esse telefone no vibracol, você põe esse negócio, fica longe do cabo e o telefone dele toca. E aí, como eu falo...
como eu falo em palestra nisso, se tocou, só atende se for Jesus. Hello, moto Né? aí, Senão, né? né? Mas assim, deixa eu abrir aspas aqui. Um dia eu me dei mal com esse negócio, né? O pessoal dando palestra, tocou o telefone e falei, ó, só atenda se for Jesus. Ela atendeu, ela falou assim, é pra você. Eu falei, quem tá falando? Jesus. Aí todo mundo parou pra mim, eu falei, cara, não é possível. A hora que eu atendi, o marido dela chamava Jesus. Ô, Jesus, chama... Fecho aspas, né? Então, a emoção, ela faz parte do ser humano. A nossa constituição é feita de emoções. E a emoção, uma delas, né, são 7 emoções básicas, isso a gente aprende na leitura das microexpressões faciais, né? Então, eu sou especialista nessa leitura de microexpressões faciais, e uma das emoções básicas, o medo. É o medo. Então, vamos lá, entender o que é medo. Medo é um estado emocional que é uma reação do comportamento diante de uma possível ameaça. E essa possível ameaça, ela pode ser real ou imaginária e pode ser do passado ou do presente. Mas, pega, destrincha um pouco mais isso aí. Então, vamos lá. O nosso comportamento, ele é reação a estímulos. Comportamento é reação a estímulos. E esses estímulos, que podem ser externos ou internos, começam no pensamento. E o pensamento, ele é o quê? Uma representação, um HD, né, de um computador, onde tem todas as nossas experiências, sejam elas boas ou não. Então, tudo que a gente já passou vai entrando no HD. Então, quando você, em algum momento na sua vida, passou por alguma situação, por exemplo, eu vou lá e fui fazer uma apresentação de um TCC, eu fui fazer uma apresentação na escola, ou fui numa reunião lá na frente e tal, e não deu muito certo. Aquilo fica colado. Então, é bem possível que quando passar por alguma situação que te remeta a algo parecido com aquilo, você congela. Você trava. Isso chama-se mindset. Hoje está na moda, né? Todo mundo, mindset. Mindset. Aí você falou, vou ficar à vontade aqui. Super chique. Então, aí você pergunta pro cara que é especialista, fala, me explica aqui o que é mindset. Não, cara, é simples. É configuração mental. A nossa mente, ela é configurada. E a nossa mente, ela provoca padronização. Nós vivemos padrões, que muitos conhecem como hábitos. Sim. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque senão nós criamos o hábito de ter medo de tudo. Nossa. Hábito é absolutamente saudável. Porque se nós não tivéssemos medo, nós faríamos bobagens. Mas tranquilamente, entraria 180 numa curva, faria muita bobagem. Então, Verdade. o medo é saudável. O que prejudica é o excesso do mesmo no qual te escraviza. Daí tem a questão da fobia, né? Quando Aí vira vai, uma fobia, aí vai crescendo, entendeu? Vai crescendo. E é importante a gente entender que faz parte de uma padronização comportamental. O medo faz parte. Todos nós temos padrões. Quer ver? Vou te perguntar. Quando você está tomando banho, você que está aí me assistindo, você que está nos ouvindo aí, né? Quando você vai tomar banho, você tirou a roupa, você entrou no chuveiro, você ligou o registro do chuveiro. Você toma banho de frente para o registro, de costas para o registro ou de lado do registro? Eu de costa. Quem não falou é porque não toma banho, né? Então vamos lá. Paulo, você não toma banho, Paulo? Não, ele perguntou para vocês duas. Aqui do estúdio, aqui, ó. Então, o que significa? Não importa se é de frente ou de costas ou de lado, mas há um padrão. Aí você saiu do banho, se enxugou, pôs a roupa íntima, aí você vai colocar a meia. Você coloca a meia primeiro no pé direito ou no pé esquerdo? No esquerdo. Você? Nunca observei. Então, mas Eu no fazemos isso no automático. É. É padrão. É padrão. Então, existe alguns comportamentos, né, que é a minha tese de doutorado, foram os comportamentos tóxicos e sabotadores. Então, existem comportamentos que começam lá na infância, né, infância, adolescência e juventude, mas é na infância que esses comportamentos tóxicos se instalam, porque eles fazem parte do primeiro estágio do desenvolvimento mental, né? Então, o que acontece? Nós temos que tomar cuidado porque, na verdade, o medo não é o grande vilão. O grande vilão são os comportamentos tóxicos, sabotadores que a gente tem. Bega, me dá um exemplo de algum deles. Um dos piores dos comportamentos, o procrastinador, o protelador. Esse arrebenta. E é fácil a gente entender quando tem, porque a fisionomia, o corpo fala, e aí a gente já percebe aqui. Fala um outro que é terrível também, vitimista. Isso eu não sei. Esse é terrível. Negativista. Também Você não. entendeu? E aí, o que acontece? Aí, ele próprio
a mente com o cérebro, porque mente é o aplicativo que você usa. Então, vamos dizer, você pega o seu celular, o aparelho celular, o aparelho em si, ele é o hardware, então ele é o cérebro. E os aplicativos que estão instalados no celular são o quê? O software. Então, software é mente, cérebro é hardware. Os dois precisam trabalhar juntos, porque muitas vezes a gente condena a mente, nossa, que é problema da minha mente e tal. Não, às vezes é seu cérebro, porque ele também tem uma configuração. Então, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes, experiências ruins passadas que nós tivemos, que talvez causaram o que nós chamamos de janelas traumáticas, e aí provocam o quê? Que eu tenha medo de tudo. Uau. Aí eu não me arrisco. Paralisa, né? Paralisa. Só que nós temos que entender que é o confronto que nos faz crescer, não é o conforto. Verdade. Então, o primeiro momento, quando eu sinto medo, tem que entender. Primeiro, é natural ter medo daquilo que nós não conhecemos, Vanessa. É normal. É normal ter medo. Aí você pega, respira e fala, peraí, me preparei. Por que dá o branco na prova? Boa. Adrenalina lá em cima e tal. É. Aí você fala, peraí, eu estudei pra caramba. Por quê? Porque a taxa de adrenalina no sistema nervoso ficou muito alta. Então respira, calma, traz para a consciência que você estudou. Wellington, então tudo isso que você falou, na verdade, a gente constrói, né? A gente vai construindo ali desde pequenininho, na nossa primeira infância ali, né? O bebezinho quando está começando a andar, eu acho que as ações que a gente vai, os comandos, né, que a gente vai dando para as crianças, né, para a criança, quando ela está começando a andar, começando a engatinhar, começando a vida dela pequenininha, eu acho que são importantes, porque vão ajudar ela a ser mais confiante ou ser uma criança que tem mais medo também. Exatamente. E a gente vai construindo, então, a partir dessa primeira infância. Exatamente, que é o que nós chamamos de códigos, né? O ser humano ele é constituído de 4 pilares: autoestima, autoconfiança, autocontrole e amor próprio. Então, nós temos que, desde as crianças, nós temos que desenvolver esses pilares, né? Você tem que ensinar, você não pode deixar fazer tudo, é óbvio, né? Às vezes, até a boa psicologia fala, dá uns 3 ou 4 psicotapas, que aí, que aí ele entra no jeitinho, né? Vai anotar, toma nota aí. A psicóloga que mandou, minha filha. Só que aí, o que acontece nesse processo todo? Você tem que construir a personalidade, o caráter, mas não pode construir com medo. Você me entendeu? E é uma tendência natural essa transferência de pai e mãe para a criança dos medos. A gente transfere os medos que a gente transfere. Assim como a gente transfere os medos, a gente transfere também sonhos. Pô, se eu não fui médico, eu quero que o meu filho seja. Não, ele vai ser o que ele quiser. Já ouvi muito isso de pais. Você está entendendo? Não, ele quer realizar uma frustração dele por algo que aconteceu e tá tudo bem, nós não estamos aqui para julgar. Mas só que a gente tem que começar a entender essa questão, né? Então, o medo, primeiro, deixar muito claro, ele é absolutamente normal. Agora, nós temos que tomar um cuidado, porque se não tratar isso, se não observar isso, ele cresce. E aí você fala, Bega, mas faz parte da gente, faz parte, é bíblico, tá nas escrituras sagradas. Pô, brincadeira. Eu tenho um livro, com 40 autores, 66 livros, 1.189 capítulos. E está escrito 366 vezes, não tenha medo, porém de formas diferentes. Então, nós estamos querendo o quê? Esperando o quê para entender esse processo? Bega, só um minutinho, deixa eu só dar aqui uma boa noite aqui para quem está nos vendo, a Bárbara, a Liliane de Contagem, deixa eu ver quem mais, a Lindonéia, boa noite, Maria, a pastora Lourdes, Kátia, meninas, sejam muito bem-vindas, já perceberam aí que deixa eu ver, tem mais aqui? Tem olha mais aqui. Já perceberam que hoje o conteúdo tá riquíssimo. O Bega aqui, ó, tá super aqui nos dando assim uma aula sobre o medo. Fiquem ligadinha e façam as perguntas de vocês, tá bom, meninas? Nós estamos aguardando. Bega, e desculpa, eu te interrompi. Pode falar. Mas ali e o eu medo. Falo demais. O Bega, ele é um sinal de fraqueza? Não, de jeito nenhum. Não é. De jeito nenhum. Não é sinal de fraqueza. Volto a te falar, o medo, ele é uma reação emocional perante algo ou um estímulo, alguma situação que está acontecendo ou já aconteceu. Então, ele é saudável. Ele é saudável, não é sinal de fraqueza. Eu te confesso, né? A minha filha mesmo, que está me acompanhando aqui, Ana Clara, um beijo para você, Ana Clara. Te amo. Deus foi muito misericordioso, né, galera? Tem 3 filhos lindos, puxaram a mãe, né? Vanessa conhece, né? Todos. Então, pela misericórdia. Até hoje eu tenho medo. Até hoje eu tenho. A gente brinca, fala borboleta no estômago e tal, mas é um medo. Como eu leio isso? Primeiro que é uma dependência de Deus.
E segundo, que é saudável, porque a partir do momento que você não tem, você está muito prestes a fazer bobagem. Verdade. Você não se prepara, você fala bobagem, você chega aqui com a maior autoconfiança e tal. Não, eu e ela viemos no carro orando e pedindo, Senhor, que eu seja um instrumento teu, Senhor, né? Que saia da minha boca aqui, possa ir direto no coração e na mente de quem está nos acompanhando, para entender esse processo. Então, de jeito nenhum, não é sinal de fraqueza. Inclusive, quem assume que tem medo é sinal de sabedoria. Uau! Porque eu acho que é o, sinal de acho que é o sabedoria. primeiro passo para tentar solucionar, né? Você assumir que você tem ali um problema, né? E entender qual é a raiz desse medo, né? Também ajuda, né, Wesley? Exatamente. E aí, o primeiro passo que você tem que fazer é enfrentá-lo. Esse é o primeiro passo. Então, o que acontece? O medo, ele provoca algumas reações no organismo, e uma delas é ou fuga ou encara. Verdade. Ou eu fujo ou eu encaro. Então a gente tem que entender e tem que respirar. Você fala assim, Bega, me dá uma dica prática. Respira. Eu senti medo, respira. Porque que acontece? O medo, lembra que é uma reação do organismo? Né? Eu tenho uma reação que ele pode ser tanto fisiológica como endocrinológica, né? Que a gente chama de psicofisiológica. Pode durar alguns segundos, mas a endocrinológica ela pode demorar minutos, ela pode demorar horas, semanas. Então, olha para você ver. Por isso que a medicina criou uma especialidade chamando saúde psicossomática. Né? Por que a saúde psicossomática? Porque se eu não trato na psique, se eu não trato no campo mental, vai somatizar no seu corpo. E aí, quando somatiza, aí criam as famosas fobias, por exemplo. Né? É o que eu encontro direto. O namorado da minha filha fez prova agora, não passou na primeira e passou na segunda. Por quê? Porque no primeiro ficou muito nervoso, ficou com medo. Mas medo do quê? Quer ver uma coisa natural? Você está dirigindo. Aí você pega, vê um comando. Cara, você se treme todinho, você erra a marcha. Você tá cheio de coisa, parece que você tá cheio de coisa roubada dentro do carro. Tá com cocaína, tá com maconha, tá? E aí, já aconteceu comigo, lá atrás, eu errei a marcha e tava bem devagarinho, passei a terceira, passei no comando assim, ó. Aí o policial olhou assim, aí ele viu minha cara de espanto, né? Aí falou, vai, porque, entendeu? Mas por que sentimos isso? Então, mas aí, por exemplo, da polícia, por exemplo, né? A gente, desde pequenininha, a gente fala, vou chamar a polícia, hein, aquele menino. Aí, matou a pau. Só chamar a polícia, ele fica fazendo bagunça aí na rua, vou chamar a polícia pra você. Né? Você não vai ficar quieto? Vou levar você pra tomar uma injeção. Olha o moço do branco lá, chama ele lá. Aí tá doentinho, vamos, filho, injeção não dói, tá? O bicho papão. Gente. O bicho papão vai te pegar. Você tá entendendo? O pai... Aqui, ó, pessoal, vamos deixar claro, nós não estamos aqui para condenar ninguém, tá? Senão a pessoa vai falar assim, não, o culpado é pai, é mãe, porque todo terapeuta gosta de falar isso, né? Não, o culpado foi seu pai, sua mãe. Não é nada disso, não. Nós estamos só falando o seguinte, nós temos que tomar cuidado com pais e mães, ou quem é o educador, quem está, né, cuidando, o cuidador, nós temos que tomar cuidado é o seguinte, porque às vezes nós estamos ensinando os nossos filhos a terem muito medo. Então, muito cuidado nessa hora. Porque é exatamente disso que eu acabei de dar o exemplo agora. Olha lá, não vai ficar quieto? Vou chamar a polícia. A polícia passando. E aí depois você vai dizer, não, você não deve, não tem. Mas, cara, eu aprendi, tá no meu sistema de crenças, gravado, valores, né? E significados. Está gravado no HD. Entendi. É verdade. Você entendeu? A gente faz isso, a gente faz, né? Microfone, por exemplo, tem gente que tá conversando com você legal. Aí o Paulo vira e fala assim, no ar. Grava. O telefone toca. É isso aí. Você tá entendendo? Bem isso mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta. Vai comandando, senão eu vou embora falando. Eu amo. Eu amo tem isso. Tem uma pergunta aqui, ó, da Vânia Cardoso. A Vaninha, seja bem-vinda, Vaninha. Estou feliz de ver você aí conosco. Tá falando assim, doutor, o medo pode gerar desmaio e confusão. Rapaz, que pergunta interessante. Boa pergunta, Vaninha. Beijo. Parabéns pela pergunta, que é interessante. Olha. E aí, convulsão, eu não sei. Não posso te dizer, porque aí existem algumas outras reações patológicas e fisiológicas envolvidas. Mas, com certeza, ela paralisia e ela pode dar o desmaio. Por quê? Porque é uma reação, lembra? É uma reação psicofisiológica. Quando eu estou com medo, a taxa de adrenalina sobe demais, a beta-endorfina, em contrário, ela desce.
E aí aquilo sobe demais. Quando aumenta muito a adrenalina, eu tô com medo, eu esqueço de respirar. Quando a gente fala assim, ó, eu tenho claustrofobia, é a fobia de lugar apertado, pequenininho. Por que quando ele tá ali, ele desespera? Por incrível que pareça, Vanessa, a gente esquece de respirar. Eu tenho um exemplo aqui fantástico. Viajei muito, né? Muito. A minha vida sempre foi hotel e tal, por causa das palestras, dos treinamentos e tal. E eu sempre não gostei de lugar pequeno, não, que era uma espécie de claustrofobia. E eu tinha que viajar de avião toda semana. Nossa, e avião, gente, pensa Não, gente, aí você pensa. Aí eu fui para Guarulhos, peguei, fui pro avião, entrei dentro do avião, tudo tranquilo, fecharam as portas, eu ali cegadinho, e o avião começou a demorar. E não mexia. Eu falei, gente do céu, esse negócio vai demorar. Gente, eu comecei. Ai, pai, vai demorar esse negócio, né? Como assim e tal? Entendeu? Aí eu comecei. Aí a hora que eu vi que ele não andava, eu comecei. Falta o ar. Falta o ar. Você tem que, nesse momento que dá o medo, você tem que respirar e segurar no racional. Você tem que segurar no racional. Como é que eu trato o emocional? Com o racional. Como é que eu aprendo inteligência emocional? No racional. Entendeu? Gestão emocional é algo que todo mundo deveria fazer. As pessoas perguntam para mim, doutor, é bom fazer terapia? Não, você merece fazer terapia. Uau! Você merece fazer terapia. Aí começou a dar. Aí chegou uma comissária novinha, olhou para mim e falou assim, o senhor tá passando mal? Eu falei, tô sem ar. O senhor tem claustrofobia? Gente, naquela hora todo mundo no avião olhou para mim. A hora que todo mundo olhou para mim, Paulo, aí eu pensei... O ar não vinha. A senhorinha do lado falou, vou pegar na sua mão. Eu mato a senhora, se a senhora me tocar. Eu mato a senhora. Aí a moça ficou apavorada, correu pra cabine do piloto. Aí ela voltou e falou assim, o piloto tá chamando o senhor lá. Olha, você vê que loucura, quebrou todos os protocolos, que cabine não pode abrir. Aí ele abriu tudo, eu veio, aí ele olhou para mim, eu conheço, você faz muita viagem com a gente, você dá palestra também, não dá? Eu vi você lá no canal e tal, eu dou. Então, você tá com falta de ar, por quê? Porque você não tá conseguindo respirar. Você tem claustrofobia? Eu falei, cara, eu tenho. Eu precisava só andar o avião um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, um pouquinho para frente. Sai do lugar, né? Eu falei, isso eu não posso fazer. Mas deixa eu te contar, tem uma fila para decolar, nós somos o 5º. Se eu movimento o avião, o DAC vai me obrigar a ir para o final da fila. Uau. Então eu vou fazer o seguinte, ele arrastou um pouco o banco, abriu uma janelinha, porque tem uma janelinha ali, ele falou, apoie em mim aqui e põe a cara lá fora. Gente, imagina você que está me acompanhando, você imagina a cena, o Bega com uma busanfa aqui assim, o piloto aqui e eu lá na janelinha. Apertem os cintos, o piloto sumiu. Paulo, a hora que a torre de controle falou decola, né? Tá autorizado a decolar, ele bateu na minha bunda assim e falou assim pra mim, pai, vambora, que agora nós vamos. Aí eu voltei, todo feliz, o povo olhando assim, né? Aí eu sentei do lado da senhorinha, agora só pode pegar na minha mão. O que é isso? É o medo. Então é normal, a gente tem. Mas sim, só para matar a resposta aí, pode desmaiar. Pode desmaiar. A convulsão talvez possa, naquele momento que deu alta a taxa de adrenalina, pode buscar outros fatores psicofisiológicos. Tá? Eu desmaiei no avião uma vez também, Paulo, mas foi assim, Você tá falando comigo ou com o Paulo? Com o Bega. Ô, gente, o que tem nessa água aí? Eu quero também. Gente, é água e café, tá? Só pra ficar. Nós somos dois assim mesmo. Minha pergunta que eu estou falando para ele. Eu desmaiei também assim, que eu fiquei com falta de ar. E aí eu comecei a sentir tudo adormecer, assim, primeira vez. E o meu diretor do meu lado. Aí ele pegou, eu falei assim, eu só fiz assim, ó, eu não tô me sentindo bem. Ele falou, Mari, o que você tá sentindo? Quando eu apaguei. A pressão cai. Apaguei. Mas assim, foi a primeira vez que aconteceu. E o meu sobrinho, ele ia tomar injeção, ele e minha filha. Minha filha tomava injeção normal. O meu sobrinho, ele ficava branco, tinha que vir na maca, deitar assim, porque ele não conseguia, ele passava mal, de medo. Eu não sei se vale a pena falar do Júlio, sabe? Vale, tadinho. Olha, o meu marido, você conhece muito bem, quando a gente... Vai com um cara assim, entendeu? Como é que é? Homão, grandão. Quando a gente casou, para eu dormir, eu tinha que apagar tudo, até botava um pano assim na frestinha da porta da janela, escuro. Eu também, escuro. até hoje eu não consigo. Uma luzinha. E o Flávio não. Ele normal. tinha que deixar a luz do corredor acesa, a porta aberta, para entrar um facho de luz assim. Ele não conseguia dormir. Aí eu pegava, fazia, e é uma coisa tão incrível, ele já estava lá babando, já roncando, já. Aí eu levantava, ia lá, apagava a luz. Percebe?
Quando eu deitava, ele, por que você fechou a Percebe. porta, apagou a luz? Percebe. Gente, ele percebia, ele acordava. Percebe. E assim, Incrível, né? mas tem um sentido, né? Uhum, Porque que ele tem medo, porque Não, quando tem era, história. tem história. Tem Quando ele era história, criança, ele estudou num colégio de freira e a freira prendia ele Entendeu, no quartinho escuro. Mas tem E história. falava, contava. Tadinho. E quando ela era criança, né? Ó, uma coisa... E aí ele ficou com medo de Não, escuro até hoje. e aproveitando isso, Vanessa, uma coisa muito interessante, né? Tem medo, você fala assim, que tipos de medo mais comuns tem? Pô, a gente já pegou medo de se arriscar, medo de ter sucesso, medo de falhar, medo de ser rejeitado, medo de ser criticado, medo de não ser aceito. Verdade. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado, porque, poxa, mas tem medo de sucesso, de ter sucesso? Tem. Tem pessoas que foram programadas, que estão programadas para isso, e muitas vezes não sabem, quando começa a dar certo, elas se auto-sabotam. E tem um pouco a ver com aquilo que a gente conversou com a Cris aqui no Sim, programa. se auto-sabotam, você entendeu? Se auto-sabotam. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Você fala, nossa, Bega, mas o que acontece? Eu tento, parece que quando as coisas estão caminhando, eu volto para trás. Agora, aonde eu quero chegar? Não se analisa um filme por uma única cena. Você tem que analisar o filme todo para você entender. Do Flávio é a mesma coisa. Nossa, é um baita do homem e tal. Não, muita calma. Por isso que eu utilizo duas técnicas. A psicanálise, para interpretar a linha do tempo. Conhecer a sua história. Então, não há, para mim, melhor do que a psicanálise para entender a sua história, porque tudo tem história. Verdade. Quando eu faço a mentoria, quando eu estou atendendo, eu estou desenvolvendo medo alguém... do nada, né? Não. Então, eu digo para a pessoa, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas como assim, Bega? Quando eu falo que tá tudo bem, tá tudo certo, porque eu já entendi aonde está a história. Eu já entendi onde estão os nós. Então, nós vamos desatar esses nós. Tá? Então, é isso que a gente tem que começar a entender. E eu utilizo muito a terapia cognitivo-comportamental. Por quê? Porque é um diálogo, é uma conversa. Você entendeu? Eu sou do seu jeito mesmo, entendeu? Eu sou assim, você viu, eu tô me segurando aqui, senão eu já tinha batido no microfone, já tinha feito uma bagunça. Então, você imagina eu como psicanalista. Aí põe você no divã, aí você tá falando comigo, eu faço assim, psicanalista tradicional, ele faz... E tal coisa. Você imagina, gente. Tá dormindo, né? Gente, eu não aguento. Eu não. Vou te perguntar, e aí, como é que aconteceu? Nossa, a pupila dilatou. E por que dilatou? Eu falei um assunto agora que a sua fisionomia mudou completamente. Pronto, peguei. Uau. Você entendeu? Então é isso que tem que deixar claro. Então é muito importante o seguinte, todos nós sentimos medo, mas se o medo está atrapalhando você, se o medo está interferindo no seu crescimento, no seu sucesso, no seu relacionamento, procure de alguma forma trabalhar isso, tratar isso, mas entenda, faz parte da constituição do ser humano. Faz parte. Então a gente tem que deixar claro. Então o primeiro passo, aqui com um tempinho aqui, eu vou dando três dicas legais. Primeiro, aceite os seus medos. Aceite, porque eles fazem parte. Eles fazem parte. Ele tem um porquê, tem uma razão. Entendeu? Então o pessoal fala assim, não, Bega, mas eu não sei porque eu tenho medo. Então eu vou te ajudar a entender. Vanessa, quando você entende, Mari, da onde nasceu aquilo, cara, é extraordinário. Parece que o medo se dissolve. Porque você entendeu que teve história. Você não é louco, você não tem... Teve uma história. O medo não vem assim do nada, tem uma história. Né? Sim. Segunda coisa, faz parte também. Primeiro, reconheça que você tem. Segundo, comece a entender esse processo. Sabe? Agora, lembrando, né, que a reação emocional do medo, ela pode ser imaginária, pode ser real. Porque o cérebro tem isso também. Ele não consegue identificar o que é real, o que é imaginário. Então você percebe, mas aí começa a entrar na psicopatia, né? Você percebe, eu estava conversando com a Ana no caminho para cá. Às vezes tem pessoas que têm a síndrome de perseguição. Tem. Né? Puxa, estão me perseguindo, estão indo contra, tudo que eu faço, não acerto. Eu só E tenho inveja começa. de mim. Tem inveja de mim. Aí, Oi, gente, pessoa... inveja do quê, meu filho? Você tá acabado. Você tá, meu Deus, dá inveja do quê? Já tá quase no bico do corpo. Inveja do quê? Cai na real. Tipo assim, acontece. Ô, Paulo, lê uma pergunta aí para nós, por favor, só para... Tem aí uma pergunta, ó. Peraí, A pergunta aqui é da... Segura esse negócio aqui, Angel SJC. Angélica. Deve ser, mas aqui o nome é Angel. Angel. É Angel. Oh, Boa meu noite, Deus do céu, Angel. só Ela tá esse perguntando negócio se psoríase... Psoríase é emocional ou baixa imunidade? Ixi, O estado emocional, ele ataca a imunidade e a imunidade abaixa. Então, sim.
tem um fundo Pode- emocional pode muito ser, forte né? nisso. Uau. Então, quer dizer, toda psoríase tem um fundo emocional ou Quase uma toda parcela? tem. Quase toda. Quase toda tem. Eu poderia dizer que 80% sim. Então, eu sou uma prova viva disso, porque você conhece a minha história, né? Uhum. Eu passei durante toda praticamente a minha vida, depois da morte da minha mãe, emocionalmente, muita coisa na minha mente, no meu coração, tá, né, para gerir, né, na minha emoção. E aí eu tinha umas manchas que saíam. Eu ficava, às vezes, muito agitada, com muita raiva, muita coisa, e saíam umas bolas assim em mim, no rosto. Era sempre assim, alguma coisa. Mas não era essa psoríase, aquela bem muito forte, eram manchas. Aí, quando eu melhorava, acalmava, as manchas iam sumindo. Exatamente. Depois, aí um dia acontecia uma situação, uma adrenalina alta, alguma coisa assim, voltava. Exatamente. Tanto que o meu neurologista, ele falou, eu não posso andar de montanha-russa. Porque eu não posso andar de montanha-russa, eu não posso fazer nenhum esporte radical. Porque se a minha adrenalina subir muito, eu desmaio. Por causa que a adrenalina alta, meu cérebro me remete à morte da minha mãe. Entendeu? Você viu a programação? Porque assim, quando a minha mãe morreu, ela foi assassinada pelo meu pai, eu vi e eu tal. lembro da história. Aí, o que acontece? Depois de algum tempo, eu comecei a ter desmaios. Do nada, eu tava assim, aí de repente eu desmaiava. Aí fui em vários médicos, fiz todos os exames possíveis que você puder imaginar. O médico nunca descobriu o que eu tinha. Aí um dia ele me sentou e falou assim, Vanessa, você tem alguma história trágica que aconteceu na sua vida? Alguma coisa aconteceu? Daí eu contei para ele a história. Fantástico. E ele falou assim, bom, então você fisicamente você não tem nada, seu cérebro é normal, você não tem nada fisicamente. Mas o que ele disse? Que o meu cérebro, quando ele percebe esse pico de adrenalina que você está falando, é como se ele me desligasse automático. Exatamente. Como se ele apertasse o interruptor, essa foi a explicação do neurologista. Exatamente, é isso como mesmo. Se ele apertasse o interruptor e ele me apaga. Isso. É um mecanismo de defesa. Para não dar o curto-circuito, o disjuntor desarma. Para me proteger. Então, por exemplo, eu não posso andar de montanha-russa, eu não posso ter grandes emoções. Tipo assim, no dia que eu fui casar, o Flávio, pelo amor de Deus, não disse mais no dia do casamento, não. Agora, porque não consegue controlar. Eu tenho uma boa notícia para você. Tem cura. Tem conserto. Agora já faz muito tempo. Sabe por quê? Não, acontece, mas não é isso que acontece. Da mesma forma que a nossa mente é configurada, você pode reconfigurar. É o que a gente chama de ressignificar. Né? O que acontece é assim. Vou te dar um exemplo, claro, né? Já me chamaram muito, agora está mais tranquilo, mas me chamavam muito quando tinha algum caso policial, alguma ocorrência, e uma delas é quando uma mulher sofreu um estupro. O que acontece? Eu entrava na conversa com ela, preparava um ambiente seguro para ela, que chama-se elicitação. Elicitação é você preparar um ambiente para que a pessoa te entregue a verdade. Então, o pessoal às vezes brinca comigo, cara, você é um detector de mentiras, né? Que faz a leitura de microexpressão, leitura corporal e tal. Não. O que eu faço, eu te deixo num ambiente tão à vontade que você vai me entregando as verdades. E aí a gente fazia isso e levava até a situação. Só que o que acontece? Quando uma circunstância, um fato ocorre, e se esse fato ele provocou uma emoção muito forte, reagiu, a emoção é a cola suficiente para entrar no HD. Se não teve emoção muito forte, não teve algo que realmente chamou atenção, aquilo passa, não cola. Mas a situação cola. Então, o que a gente faz? A gente pega aquela situação e a gente ressignifica a emoção colada nela. Entendeu? Então, você vai lembrar o resto da tua vida. O pessoal fala, não, Bega, então a gente consegue apagar a memória? Não apaga a memória. Porém, quando você lembra daquilo, o sentimento que vem não é mais o mesmo que teve. Depois que faz esse trabalho, ela volta, ela lembra, inclusive, com detalhes. Aí estava pronto para sentar com o desenhista para poder fazer a identificação do agressor e tal, entendeu? Então é isso, é maravilhoso. É algo assim, é apaixonante. Então eu quero te dizer assim, presta atenção se você passa por alguma situação, não consegue lidar com isso muito fácil, vá procurar um apoio profissional, vai entender esse processo, vai se desenvolver. Uma coisa que é apaixonante é autoconhecimento. Não estou falando de autoajuda. É autoconhecimento. Quem eu sou, quais são as minhas emoções, a minha história, você vê o que aconteceu, sabe? Porque senão, o que vai acontecendo? Você vai deixando
de viver uma vida maravilhosa que Deus te deu. É verdade. Você vai, sabe, você vai recuando, você vai entrando na caverna, você não vai mais se familiarizando. Deus nos fez seres relacionais. Para nós podemos nos relacionar. E aí o que acontece? Emoções fortes desse tipo, né? Que alguns chamam das emoções ruins, ele vai cada vez mais te isolando. Porque nós temos duas grandes engrenagens mentais. Nós temos uma engrenagem mental que nos limita, que gera informações de que eu não posso, de que eu não mereço, sentimentos de não merecimento, de não pertencimento, rejeição, culpa. Ó, culpa, por exemplo. Você sabia que toda mulher que sofre estupro, ela vem com sentimento de culpa. Sim. Além de passar pela agressão física e psicológica, ainda tem que tratar com sentimento de culpa. Tá? Então, essa engrenagem, ela nos limita. Mas existe uma outra engrenagem, chamada engrenagem mental impulsionadora, que nos impulsiona. Os comportamentos tóxicos, sabotadores, eles são alimentados pela engrenagem que nos limita. O que eu tenho que fazer? Desenvolver a minha engrenagem mental impulsionadora. Pô, mas como é que eu faço isso? Primeira coisa, começa a selecionar as pessoas com quais você anda. Jim Rohn, um grande pesquisador e desenvolvedor de pessoas, na década de 60, ele criou um pensamento extraordinário, que ele diz assim, nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós mais nos relacionamos. Foi Jim Rohn na década de 60. Então é o seguinte, se você está tendo medo, você não está aproveitando a vida maravilhosa que Deus te deu, comece a entender, comece a reparar quais são as pessoas com as quais você está caminhando junto. Porque se você só caminha com mal acabado, curva de rio, você vai ser curva de rio, cara. Exatamente. A mulher, ela tem uma capacidade incrível, já viu? Não, agora a mulher ela vai querer brigar comigo. Mas quando ela tá mal, ela tem uma capacidade que ela passa a mão no telefone, ela liga pra uma outra pior do que ela. E aí fala, amiga, a outra fala, pronto, já entrou em rapport, já entrou em sintonia, cara. E aí, o que ela precisa? Ela precisa que a outra fala, pula mesmo. Vai. Tô querendo me matar. Tô querendo me matar. Nossa, espera eu chegar aí pra gente fazer junto. Você tá entendendo? Então, meu irmão, você tem que buscar o quê? Né? E aí, uma coisa muito importante. Quer tratar medo, quer tratar tudo aquilo que te escraviza, que te aprisiona, que te limita, começa com gratidão. A prática da gratidão. Exatamente. Gratidão, momentos de você agradecer, é um momento que vai elevando não só os neurotransmissores positivos da felicidade, como tem um especial chamado ocitocina. Ocitocina, você vai ficando ocitocinado, você vai ficando feliz. Porque nós temos que deixar claro aqui, felicidade não tem nada a ver com alegria e tristeza. Uhum. Felicidade é um estado de espírito, o qual você vai reconhecendo tudo aquilo que você tem. Gente, para aí, vamos entender. Tem gente que acorda de manhã, em vez de tomar café, toma ácido sulfúrico sem gelo. Verdade. Acorda de manhã, já vai direto pro celular para ver o Zap Zap. Você abriu os olhos, primeiro momento de gratidão, você está enxergando. Ai, falo muito isso. Você levantou da cama sozinho, foi pro banheiro sozinho, ninguém te levou. Segundo milagre. Você sentou para fazer a necessidade ali e tal, e fez higiene sozinho, ninguém te ajudou. Foi tomar banho sozinho, pôs a roupa que você queria. Mas o que acontece? A gente não percebe isso. Então, muitas vezes, nós queremos ver os milagres do Antigo Testamento. Verdade. E sendo que o milagre acontece a todo instante. Nós estarmos aqui hoje conversando, né? Rever a Vanessa de quanto tempo, né? A Mari também, que já disse, pô, te conheço em algum lugar. Paulo conhecendo agora, num ambiente desse. Para mim é um milagre. Minha filha está junto comigo. Para mim é um grande milagre. É verdade. Ô, Bega, e você sabe que é tão interessante que eu trabalho muito viajando. Então, eu pego muita estrada e viajo sozinha. Eu e Deus, né? Nunca sozinha. Mas eu sempre falo isso. Eu já levanto falando, Senhor, obrigado por eu estar enxergando, por eu estar ouvindo, sentindo o gosto, sentindo o cheiro, me movimentando. Isso é um hábito que, se eu não falo isso de manhã, parece assim que eu não falei com Deus. E eu falo isso para as meninas. Tem um ministério que a gente trabalha, que é o Seja Surpreendente, só com mulheres. A gente trabalha muito isso. A gratidão, né, Vanessa? A gratidão, a autoestima e andar com pessoas que realmente te levem para cima, que sejam pessoas que realmente te tragam, que edifiquem na tua vida. Sim. Isso é muito importante. Agora, de pessoa negativa, né? Por exemplo, você fala assim,
Nossa, amiga, eu tô pensando em começar um podcast. Ah, não vai dar certo, já tem um monte de podcast aí, ó. Gente, é protagonista do capeta, é protagonista do capeta. Mas é o comportamento negativista e vitimista. Nossa, aí eu detesto gente assim, porque eu posso até começar e não dar certo, mas eu tentei. Começou, que eu isso? tentei. É igual o Pedro, né? Quando tava lá no meio do mar lá, e ele quer andar sobre as águas, e Jesus fala, vem. A gente ouve um monte de pregação, o povo metendo a marreta em Pedro. Mas ele foi. Ele foi o único que experimentou. Ele afundou depois? Afundou. Mas pelo menos ele foi o único que experimentou andar sobre as águas, além de Jesus. Vanessa, olha só que legal. Olha para você ver, né? A questão de mindset, a questão de a gente entender a emoção, o medo. Em Romanos 12:2 diz assim: renovai a nossa mente, ou renovai a vossa mente, para que podeis experimentar a boa, perfeita e agradável. O que é isso? Muda o seu mindset. Sim. Mudança de mente. Mudança de mente, reconfigura. Tem a metanoia, que é a mudança verdadeira e total de mente. Né? Então, eu quero dizer exatamente isso. O medo existe. Às vezes o medo é descontrolado, às vezes o medo provoca, sem sombra de dúvida, um ataque ao próprio sistema imunológico, como foi perguntado. Então, por isso que a medicina psicossomática, ela começou a identificar que muitos distúrbios, muitas doenças, muitas patologias são ocasionadas com fundo psicológico, com fundo emocional. Em treinamento, muitas vezes, para investigadores e tal, quando os caras olham a mulher que ela está com alguns hematomas, falam, essa mulher está apanhando. Fala, não, muita calma nessa hora, porque ela deve ter passado por algum processo, não de agressão física, mas ela está com uma pré-depressão, ela está, de repente, com um sentimento de perda muito grande, e aí vai fazendo o quê? Vai reagindo o próprio sistema circulatório, o sistema nervoso, simpático, parasimpático, e aí vai provocando os hematomas. Como você falou, cara, aquelas manchas todas, você entendeu? Então, calma, não é que ela está sofrendo agressão física, mas alguma coisa no psicoemocional está acontecendo. Sim. Então, temos que tratar de uma forma diferente. Você entendeu? Então, eu vejo que o mundo está mudando. Ó, uma coisa muito séria que está acontecendo. Está tendo uma aceleração no eixo de rotação da Terra. Os astrofísicos já declararam isso, né? Que é o efeito de Chandra, né? Que foi um grande pesquisador. O que acontece? De 2020 para 2021, já foi comprovado que o eixo aumentou a velocidade de 1,47. E agora, de 2021 para 2022, pulou para 1,59. Ou seja, o que está acontecendo? É de fato esse sentimento que você tem. Nossa, já escureceu, mas, gente, já está o Natal aí de novo. É verdade. A Terra está rodando tão rápido assim, é por isso que tem muita gente tonta ou então muita gente enjoada? Pode ser, Paulo. Pode ser. Isso se não sofrer de labirintite, problema do labirinto, ou toma umas também, o coitado toma uma, né? Aí chega assim, não sei, eu não tô bem, tô com medo. Medo do quê, cara? Medo de parar de beber. Sai para Toninho do capítulo. Tá bombando de pergunta aqui, Vanessa. Vamos ler pelo menos. Vamos lá, agora só vamos responder pergunta. Vamos lá, ó. Tem uma da Kátia, Fernanda e Bárbara, que é a mesma pergunta, ó. O medo e a ansiedade andam juntas? E depois eu vou te jogar nas outras para mim. Tá? E também tem uma outra, você já pode responder as duas. A de cima está perguntando se o medo, eu acho que você até já falou sobre isso, é uma defesa. Já falou, né? Também. Já falou sobre isso. Também. Medo é uma defesa. E temos... Nossa, tá cheio de perguntas ali. Mas vamos deixar essas duas ali lá. primeiro, aí depois a gente vai te passando as outras. O doutor Igor coloca assim, as doenças e dores têm, na sua maioria, causas emocionais. Por isso, ressignificar esses sentimentos e essas memórias é importante, né? Extremamente importante. Doutor Igor, eu conheço o doutor Igor, um beijão para você, viu, irmão? É um especialista, ele é um fisioterapeuta, osteopata. Está convidado para o nosso podcast. Aí, doutor! Então você já está convidado, viu, as meninas aí. Manda o contatinho aí. E olha, eu vou te falar, eu passo com terapia com ele faz sessão comigo e eu faço sessão com ele. É um cara extraordinário. A primeira coisa que provoca na sessão, na primeira sessão, você passa a ter consciência corporal. Isso foi um negócio muito legal, muito legal. E ele sabe do que ele está falando porque ele entende que as emoções... Porque é a mesma coisa da coluna, o sistema nervoso. Se às vezes você não fica muito nervoso, você não trava? Trava. Ué, a criança, por exemplo, está com muito medo, não faz xixi? É um processo, é uma reação fisiológica. É isso mesmo, né?
Então, ó, Doctor, o convite está aí, vem, vocês vão convite tá amar. feito. Ô, Bega, Ele faz o seguinte, aí tem as perguntas, ele não respondeu as perguntas, não. é verdade. Bega. Quais perguntas Tem eu as duas respondi, gente? perguntas Não. aqui, ó. Como mudar a chave da procrastinação? E tem a outra pergunta aqui, que é Muito boa a... essa. Cadê a outra pergunta aqui? Medo e ansiedade andam juntas? Andam juntas. Andam juntas. Andam juntas. Então volta lá. juntas. Não, volta juntas. para cá, volta para cá, volta para cá. Mudar a chave da procrastinação. Rapaz, esse comportamento é um dos piores, se não o pior dessa quadrilha de comportamentos. A procrastinação é algo que você sofre tanto porque você vai empurrando, você vai deixando as coisas acontecerem. E aí você vai se perdendo no tempo. Só que a consciência sua não esquece. Então, chega no final da noite, você vai pôr a cabeça no travesseiro, aí a consciência começa, mas você não fez, Vanessa? Mari, você não ligou? Você empurrou mais uma vez? Né? Então, como que eu trabalho com a procrastinação? Primeiro passo, eu tenho que anotar tudo. Tudo. Então, senão eu perco o foco. A procrastinação, primeira coisa que ela faz, ela tira o seu foco. Então, uma dica muito legal. No final do dia, escreva 6 coisas importantes que você vai fazer no dia seguinte e comece a sua agenda por essas 6 coisas. É óbvio que algumas coisas vão acontecer no meio do caminho e você vai ter que dar atenção. Mas comece a ter disciplina. Bega, qual é a ferramenta para poder combater a procrastinação? Disciplina. É isso. Ninguém tem problema de tempo. Você fala, puxa, eu não consigo ter tempo. Não, você tem problema de dar prioridade. Deixe o mais importante ser o mais importante. Então, se você quer começar a combater a procrastinação, uma dica é, à noite, escreva as 6 coisas mais importantes para você realizar no dia seguinte e realize. Aconteça o que acontecer, realize. Eu, por exemplo, eu estou estudando, estou lá no consultório, trabalhando, e de repente eu lembro alguma coisa e falo, gente, eu não liguei para tal pessoa. O que eu faço? Eu deixo um bloquinho do meu lado, e aí eu chego para assim, ó, ligar para o Paulo. E continuo fazendo o que eu tenho que fazer. Gente, não paguei a conta que a Valesca pediu. Pagar a conta e continuo. É disciplina. Isso. Porque senão o que acontece? Toca aquele bendito sonzinho do WhatsApp, aí você vai dar uma olhadinha. De uma olhadinha, virou 2, virou 3, virou 3. Aí quando você vê, nossa, já me perdi. Já chegou o almoço, já chegou qualquer coisa. É. E outra coisa importante, para quem quer trabalhar e combater a procrastinação, não se torne um especialista em dar justificativas, porque quem é especialista em dar justificativas não será bom em mais Boa, nada. excelente isso. Bega. Nada. O procrastinador, ele vai te dar uma habilidade que é dar justificativa. Ah, Bega, mas você sabe, não deu tempo. Ah, Bega, não sei o que. Não, Sempre tem alguma coisa, sempre né? tem e vai justificar. Então, toma vergonha na sua cara. Não é isso para a pessoa que está fazendo pergunta, não, tá? É para quem está na mesa. Então, toma vergonha na sua cara, entenda esse processo. Gente, ele tá falando isso pra mim. E vai, sem medo de ser feliz. O Wellington. Tem. Dermatite atópica pode ser de fundo emocional? Pergunta aqui a Ticiane Gama. Pode, sem sombra de dúvida que pode. Né? Lembrando que precisa fazer os exames, precisa fazer uma análise. Né? Hoje já está bem aprofundado dentro da neurociência, já existe uma especialidade que é a psiconeuroimunologia. Tá? Já está bem avançado. Psiconeuroimunologia. O que é isso? A psique, através do sistema neurológico, trabalhando o sistema imunológico. Por quê? Porque grandes... E se ela não tiver, o Paulo, efeito direto, ela pode ter efeito indireto, mas ela tem. Talvez se enquadre aqui no que a Flávia está falando. Meu esposo está trabalhando fora do Rio e vem só de 30 em 30 dias. Depois que ele começou a trabalhar assim, tenho percebido uma alergia no meu pé e uma coisa horrível. Mas quando ele chega, some. Será que esse problema pode ser emocional? Pode. Uau. Ela já perguntou, mas ela sabe a resposta, né? Sabe? É claro que sim. Né? Então, às vezes, pode ser... tem aí, né, inserido nessa questão o medo da ausência, o medo de não ter ele junto, o medo de ele estar distante, o medo... Então, assim, é uma série de coisas, Paulo. Mas sim, tem. Hoje é algo... É absurdo. É algo, assim, exponencial. É alguma coisa, assim, a quantidade de sintomas, de patologias que tem o fundo emocional. Tem o fundo emocional.
Meu Deus, forte, hein? Sabe o que eu tava queria te perguntar uma coisa, porque a gente tá falando sobre a pessoa que tem medo, né? Mas e aquela pessoa que ela não tem medo de nada? Existe também aquela pessoa que ela não tem medo. Se você vai descer aquela cachoeira lá, desce. Ela é uma pessoa mais, pelo menos para fazer, né? Na questão da ação, assim, ela é uma pessoa que não tem tanto medo. Como é que pode? Pode uma pessoa não ter medo de nada? É muito relativo, né? Não ter medo de nada também é uma patologia, né? Também é uma patologia. Tem pessoas que são viciadas em adrenalina. E tem que tomar um cuidado, porque a adrenalina, ela vicia assim como droga. Então ele vai cada vez mais esporte, mais radical, mais radical, mais radical, mais radical, sem ter essa consciência. Tá? Então, volto a te falar, o medo ele é natural, ele é saudável e ele nos previne contra, inclusive, acidentes ou risco de morte. É verdade. Né? Então, e outra coisa, Vanessa, muito importante, velocidade não está ligado diretamente com produtividade. Isso. Porque às vezes o que acontece? Tem um livro muito legal, vou deixar aqui para todas as pessoas que passam com a psicoterapia, mentoria comigo e tal, eu utilizo no início de tratamento. Chama-se O Cavaleiro Preso na Armadura. Pesquisa aí que deixa eu até ver aqui o autor dele. Veja, tem registrado Amei aqui. o título. Hã? Gostei do Não, você não tem legal. O pessoal passa comigo e fala assim, cara, não é possível, você está brincando comigo, mas a pessoa me conhece. É quem escreveu esse livro já me conhece, está falando da minha história. Não, na verdade é um livro que ele é uma fábula, tem 7 capítulos, super barato, fininho, e ele vai te dizendo a história de um cavaleiro que amava defender donzelas de dragões, donzelas que estavam em perigo, só que ele chegou a um momento de Robert Fisher. E é muito legal, ele já está na 3ª edição. Legal. E aí ele explica que ele queria tanto, tem a necessidade tão grande de salvar essas donzelas, que ele tentava salvar até quem não queria ser salvo ou que não precisava ser salvo. E ele ficou tão desesperado naquilo que ele ficou preso na armadura. Uau. E aí o livro conta a trajetória dele para tirar a armadura. Já amei. Do capítulo 1 ao capítulo né? 7, Gostei. é um livro riquíssimo em diálogos. Né? Porque na terapia a gente fala assim, olha, o filósofo Sócrates ensinava fazendo perguntas. Então nós utilizamos e incentivamos muito em terapia que as pessoas façam as perguntas ou os diálogos socráticos. Porque no fundo, se você é o problema, você também é a solução. Sim. Todo profissional, seja ele mentor, seja ele conselheiro, seja ele um terapeuta, ele não vai te dar as respostas, ele não vai tomar as decisões por você. Ele vai te ajudar, talvez, a apresentar ou esclarecer algumas opções. E você faz a escolha. E eu gosto muito, Einstein dizia, o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Sim. Né? São as perguntas. Então, o que a gente vai fazendo? Através do livro, você vai vendo os diálogos dos personagens. Né? Então, encontra lá o Merlin na floresta. Aí tem que abrir bem a cabeça, porque tem gente que fala assim, não, eu sou evangélico, esse livro aí é do capeta. Merlin é um mago, não, filha, né? deixa eu falar uma coisa pra você. Deixa eu falar só uma coisa pra você. Toma muito cuidado. Entendeu? Tem que entender, porque você vai ver que no fundo, ele vai falando, inclusive, de Deus da criação. Então, eu sei que no primeiro momento a gente fica assim, pô, o Merlin é um mago, toma cuidado com a leitura. Mas eu vou te dizer, eu sou cristão evangélico. E eu tô te falando, eu tô recomendando esse livro. Tem que abrir a mente também, né? Você entendeu? As pessoas perguntam para mim, Bega, como é que foi essa história? Você com doutorado, um homem da ciência, onde fica Deus? Quanto mais eu me aprofundo na ciência, mais eu vejo a dependência e a glória de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está entendendo? Só que a partir do momento que você tem intimidade com Jesus, você está na caminhada com Ele, você vê a ciência até de uma forma diferente. A sua visão de leitura de livros é diferente. Exato. A sua palestra, seu discurso, a sua retórica não é mais a mesma, Vanessa. E o meu tratamento todinho é com base em Cristo. Olha que lindo. Entendeu? Eu uso mesmo, na psicoterapia, no trabalho, eu uso mesmo. A Bíblia está em cima da minha mesa, eu mostro eu sou apaixonado por psicoteologia.
pratico a psicoteologia, É muito boa. entendeu? Aí o pessoal fala, nossa, mas aí, né, não vão te condenar, conselho regional disso, aqui. Ah, pai, eu não preciso nada disso, não. Eu sigo a minha missão e pronto. Verdade. Você É tá isso. nervoso comigo, profissional? Tá nervoso? Beijo no ombro. Muito bom. Nossa, gente, mais pergunta aí, Paulo? Vamos ver aqui se temos. Estou vendo aqui algumas coisas aqui. Tive a Priscila Bávaro. Tive pânico, é horrível por 3 meses. Não dormia por medo de não acordar, mas estou curada. Glória a Deus. É possível em 3 Nossa, que meses? É coisa possível, é interessante. possível. Não dormia porque tinha É medo de não de acordar. não acordar. É possível. É possível. É possível. Né? Você vê só, se você não trata o medo, esse medo ele vai gerando, ele vai crescendo. E aí ele vai aumentando. Então ele pode se tornar uma raiva, ele pode se tornar uma ira, e aí ele pode se tornar uma síndrome. Nossa. Entendeu? Tem muita gente que tem síndrome do pânico. Ué, para você ter uma ideia, Vanessa, síndrome do pânico e a ansiedade, as duas estão no primeiro lugar no ranking da Organização Mundial de Saúde. E a No mundo a todo. raiz dela começa com essa ansiedade. Começa com essa normal, ansiedade, aquela- começa medo, com esse medo excessivo, e aquilo você vai vai ficando crescendo. escravo. Aí, e uma coisa muito importante, o que me levou a trabalhar com isso, deixar bem claro, foram as dores emocionais. Eu passei por dor emocional. Então, aonde está a sua dor, está o seu ministério, está a sua missão. Então, eu sou apaixonado pelo ser humano, e a dor emocional do ser humano é algo que me faz trabalhar com isso, e eu peço para Deus que a minha vida se encerre e me chame fazendo isso. 2 coisas que eu percebo, Mari, e isso está muito claro. Muito claro. 100% das pessoas que eu atendo, ou elas não se reencontraram com a sua identidade, e elas não têm o propósito bem definido. Identidade e propósito. Há 5 disfunções na identidade, que as pessoas vivem essas disfunções e elas não percebem. Quais são as disfunções? Muitas vezes você acredita que você é o dinheiro que você tem, você é a roupa que você usa, você é o carro que você tem. Então você vai vivendo distorções. Você é o sobrenome da família, você é a patente. Não, quem é você? Quem de fato é você? Quando eu faço essa pergunta em consultório, em treinamento, em palestra, a pessoa fala, não, eu sou médico. Não estou perguntando qual é a atividade sua. Eu estou perguntando quem é você. Então, o primeiro trabalho que a gente faz é um reencontro. Por que reencontro? Porque você já nasce com a sua identidade. Deus já te conhece. É verdade. Não é? Já te conhece. Então, no meio do caminho, você se perdeu. Então, vamos reencontrar. E propósito? Estamos nesse mundo não por acaso, não somos obra de um mero acaso. Isso não é um jargão barato. Sim. Eu acredito nisso. Então, o que você está fazendo? Qual é o seu propósito? Se o seu chamado é trazer novamente, é aproximar a humanidade ao Pai, que o chamado, eu creio e acredito e defendo isso, que o chamado ele é coletivo, mas a missão é individual. Não é? Sim. Então, qual é a sua missão? Porque o propósito é o casamento do chamado com a missão. Então, e aí, qual é o seu propósito? Então, eu vejo muita gente, isso e experimento em clínica, que tem muita gente que está com dor, está com ansiedade, está começando com depressão. Por quê? Porque se perdeu no meio do caminho. E não tem nada a ver com dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro. Se tivesse a ver com dinheiro, o milionário não se suicidaria. Verdade. Aproveitando o gancho aqui do Setembro Amarelo. Então é isso que nós temos que começar a entender. Porque o ser humano ele sofre demais, ele tem muitos medos, emoções que estão aprisionando. Por quê? Porque a maioria de nós queremos nos comparar. Cuidado com querer se comparar com as outras pessoas. Nós gastamos o dinheiro que nós não temos, nós compramos o que não precisamos para poder impressionar quem não está nem aí com a gente. E a gente ainda continua fazendo esse processo. É verdade. O Bega, e é tão interessante isso que você falou da identidade, porque quando eu falo do autoconhecimento, eu trabalho muito isso nas mulheres, eu peço assim, se apresenta para mim, quem é você? Aí, o que você mais percebe? Que as pessoas, quando vão se apresentar, então elas falam assim, por exemplo, eu sou a Marilene, eu sou a esposa, a mãe, coloco os afazeres na identidade. Então, se você tirar quem é a esposa, não é o que você faz. Quem é... Exatamente. Ela não tem nada. Ela não tem nada. Eu falei, vocês precisam descobrir isso em vocês, quando vocês vão se apresentar. Né? Então, elas ficam... eu trago muito isso do autoconhecimento. E a síndrome do ninho vazio? Então...
Passei por eles aí. Tô passando. Tá passando, né? Né? Com a minha Eu filha ainda não, fazendo, graças a eu tô Deus. fazendo a E minha a filha. síndrome do ninho vazio? essa é terrível Quer dizer, também. e a mulher, aqui vai uma dica, tá? E ao mesmo tempo um alerta. A mulher, ela tem uma natureza de se colocar sempre no final da fila. Verdade. Sempre no final da fila. Então, sempre o marido primeiro, os filhos primeiro, verdade. e ela. Não quer dizer isso não é ego, mas ela é o braço forte, ela é o esteio. Então, ela precisa se posicionar. Ela é auxiliadora, é auxiliadora. Então, ela precisa se posicionar. Lá em casa eu vejo. Lá em casa, pô, se não é a Valesca, a coisa pega. A coisa pega, você entendeu? Então, é algo que a gente tem que entender. Quero deixar aqui uma história também muito interessante para a gente encerrar. Não sei como é que nós estamos de horário aí e tal. Até hora. Tão bom Deu o papo uma que eu hora, nem mas vi. eu gostaria de fazer uma pergunta. A gente tem mais 20 minutinhos. A gente termina- Então, rapidinho, só vou contar uma coisa interessante aqui, que fica aqui registrado. Isso é muito importante. Um judeu, ele passou a vida inteira ensinando a cultura judaica para os filhos de judeus. E ele ficou velhinho, já não conseguia mais dar aula, estava acamado, e ele chamou a última turma dele, dos meninos, os filhos dos judeus, para se despedir. E aí, nessa turminha, tinha um filho do judeu que gostava muito dele. E esse judeu chamava Escher. Então, quando o menino chegou perto dele, falou, Escher, você não vai dar mais aula? Não, Escher não vai mais dar aula, já está próximo, né? A ir para Hashem, porque o judeu não fala o nome de Cristo, então eles chamam com alguns nomes, né? Entre eles Hashem. Mas por que, Escher? Você não tem medo que Hashem faça pergunta para você do tipo, por que você não teve mais dinheiro? Por que você não se desenvolveu? Por que você não cuidou tanto de coisas materiais? Aí ele disse assim, filho, Escher não tem problema com isso. Escher só tem uma preocupação. Se diante de Hashem fizer a pergunta para Escher, por que você não foi Escher? Uau, Top, hein? meu Deus. Você já entendeu? Então, quando chegar e dizer assim, no momento certo, falou, Mari, por que você não foi Mari? Forte. Paulo, por que você não foi Paulo? Vanessa, por que você não foi Vanessa? Filhota, por que você não foi a filhota? Então, significa o quê? Nós precisamos entender que nós somos únicos, que nós temos uma identidade real, que nós temos um propósito, nós temos uma identidade. Então, nada vai nos parar. E está escrito, não tenha medo, 366 vezes, um para cada dia do ano, contando com o ano bissexto. Uau, então, é algo extraordinário. Paulo, vamos lá, se eu souber responder. Diante disso que você colocou aí, pegando o exemplo das mulheres, né? O fato de você hoje, você ver muitas famílias colocando os animais, os pets, isso, até um determinado ponto, é uma transferência, é uma carência, é alguma coisa? Porque, é lógico, animal é maravilhoso, todo mundo gosta, coisa e tal, mas como separar uma transferência ou alguma coisa nesse sentido? Porque tem gente que o animal é que nem filho, né? É que nem filho. Eu prefiro ter um animal do que cuidar de uma criança. Paulo, é um assunto bem delicado, né? Mas eu vou te dizer, sem medo de ser feliz. Em algum momento, essa pessoa se decepcionou com o ser humano e resolveu pegar um animal, porque o animal, você briga com ele, e quando você faz assim, ele vem, balança o rabo, né? Tô falando do cachorro, cuidado com o gato. O gato é totalmente independente. O gato não é assim, não, entendeu? Nós fomos buscar a Valesca participou de um retiro nesse final de semana, né? E aí eu e a Aninha fomos buscar a Valesca, e lá tinha um papagainho. Rapaz, que coisa linda. A Ana Clara queria pegar o papagaio de qualquer jeito. Pergunta se pegava. E aí os donos do papagaio falaram, esse aí, isso aí só quando ele quer. É totalmente independente. Então, tirando isso, na maioria dos animais a gente faz isso. Então, o ser humano, ele tem uma necessidade de entregar amor. Nós somos feitos para entregar amor e receber amor. Então, às vezes, nós passamos por alguma situação que nos aborrece e nos decepciona. Uma outra grande dor do ser humano é que ele cria uma expectativa muito grande no outro ser humano. É verdade. E aí ele vai se frustrar. Eu tenho uma camiseta que quando eu vou dar treinamento, eu ponho assim, eu sou pior que você imagina. Aí o pessoal vai, como assim, Bega? Eu falo, porque uma hora você vai ficar bravo, você vai ficar bravo comigo, você entendeu? Então, de fato, Paulo, eu vejo que possivelmente há uma carência ali e aí entrega, né? Para o pet. Por isso que você vê que o mercado hoje, o segmento de pet, está crescendo absurdamente. E trata mesmo, como filho mesmo, dá nome, sobrenome. Tem de tudo.
Dá nome, sobrenome, né? Tem umas coisas tem a aí. Julie. Então, eu vejo, eu gosto. Nós temos lá um poodle, né? Eu tenho lá uma pastora alemã que ela tem a síndrome do poodle. O que é a síndrome do poodle? Ela entra nos buraquinhos achando que ela passa. Ela tem um tamanho enorme. Aí você tá tomando café, daqui a pouco você vê a mesa mandando, você cata os copos assim, ela passando, né? A gente ama demais a Zoe, né? Chama Zoe. A gente ama demais. Mas, cara, nem se compara aos filhos, né? Então, eu acredito que é uma carência muito grande. Outra coisa, pessoas que às vezes dão muita risada, né? A gente tem... Não, calma, Vanessa, calma. Calma, Vanessa, nada disso. Calma, né? calma. A gente vai ver no livro, O Cavaleiro Preso na Armadura. Às vezes nós somos obrigados, por uma questão de sobrevivência, a usar máscaras. E aí o que acontece? É como síndrome do ator, chama-se síndrome do ator. Ele interpreta tantos personagens que tem uma hora que ele não sabe mais quem é ele. Sim. Então, quando a gente tem medo, começa a ter pânico, ansiedade, cuidado, porque às vezes também você, por uma questão de sobrevivência, aqui nessa mesa não tem ninguém para condenar, e ninguém pode condenar, porque nós somos perfeitos. Mas eu quero te alertar que às vezes você está vivendo, por uma questão de sobrevivência, algumas máscaras, você está vivendo algumas mentiras. Então você precisa cair na real, você precisa enfrentar. Tem pessoas que têm a síndrome que não conseguem dizer não. Verdade. Eu peguei um paciente essa semana, ontem, para ser correto, ele é muito quietão, muito fechado, e aí nós começamos a conversar um pouquinho, na hora eu peguei, pai, paternidade. Aí eu comecei a perguntar para ele como é que era antigamente, ele falou assim, Bega, eu era pequenininho, na mesa de café, ninguém podia falar nada, meu pai dizia, na mesa não se fala nada, em silêncio. Aí depois que terminava de almoçar ali, ele ia tirar um cochilo, aí a mãe dizia, ninguém abre a boca, porque seu pai está dormindo. O que aconteceu? Ele aprendeu a não conversar, não ter diálogo. De noite o pai chegava, todo mundo quieto, agora jantar. Agora o pai vai assistir jornal, ninguém fala. Aí eu digo para você, legal, então vamos lá. Então você tem isso, você ficou reservado, não consegue se comunicar, é um executivo, um empresário, tem empresa, você está tendo problema, né, com a sua esposa. Agora eu vou te perguntar, chegou na sua filha? Eu falei assim, Bega, tô até com medo, você agora. Chegou, eu não tenho diálogo com a minha mais velha. Então, eu quero deixar claro aqui que é o seguinte, cuidado, porque os lixos psicológicos altamente tóxicos estão instalados em você. Mas toma muito cuidado, que se você não fizer nada, os seus filhos vão aprender. Porque o comportamento é aprendido pela observação. Sim. Cansei de ouvir dentro de mentoria a pessoa dizendo, rapaz, o que eu mais odiava no meu pai, eu estou fazendo agora para os meus filhos. Meu Deus. Porque Jung, né, nós temos duas escolas psicológicas, dois grandes psiquiatras, Freud e Jung. Então, Jung dizia assim, cuidado, a tudo que você resiste, persiste, vírgula, desde que não trate. Forte. Né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Precisa Tô até com identificar, medo. né, Bega? Enfim, expliquei? Respondi, Paula, a pergunta? Tô até com Sim, medo sim. dele. Eu tava pensando em marcar lá uma terapia, não vou mais não. Nossa, Tá com Ele medinho? ele Tá com já- medinho? Já começou a jogar umas indiretas aqui da procrastinação. Não, você sabe que é uma área que eu trabalho bastante, a procrastinação. Eu trabalhei algum tempo isso na minha vida e trabalho até hoje. Vanessa, Eu venci a rejeição, porque quando eu perdoei meu pai, ele consegui resolver esse problema. Né? Quando eu perdoei meu pai, a gente se entendeu a rejeição, que era um problema que me travava mesmo, assim, na aceitação, em tudo, né? Resolvi a rejeição, mas descobri a procrastinação. E aí, a procrastinação, eu pensava assim, o meu pensamento, olha só, para quem tem aí, ó, fica a dica. Eu pensava assim, cara, se eu fizer e der certo, olha só. nossa, vai dar tanto trabalho para continuar. Olha isso. Medo do sucesso, medo de dar certo. Medo de dar certo. Fantástico, Vanessa. Medo de dar certo. E eu falava assim, cara, tipo assim, vou escrever um livro. Se o livro, tipo, bombar, né, não sei o que lá, eu ficava pensando o tanto de trabalho que eu ia ter depois. Era um negócio... Gente, no lançamento, e se tiver gente? Era, tipo E se assim, tiver meu pai, como é que vai fazer? Aí eu fiquei 2 anos... Assim, eu nunca fiz terapia mesmo, porque eu acho que seria válido para mim. Sim, sim. Eu fiz só 30 semanas, celebrando a recuperação, que você conhece e tal. Ajudou, né? Mas era esquisito também, porque você chega nesses lugares, você começa a ouvir as histórias, você fala, eu tô de boa, tô de buenas. Não, Vanessa, vou te dizer uma coisa. Olha que legal, né? Eu sou apaixonado por isso e vou te dizer mais. Esses comportamentos tóxicos, sabotadores,
eles têm um lado bom. Eu assusto no primeiro momento, mas depois eu vou dizendo. Por quê? Quando você aprende a lidar com eles, eles são um grande aliado na sua vida. Porque você não vai perdê-los. Eu quero dizer para você o seguinte, aqui não está em discussão se você tem ou não. Aqui está em discussão quais são os comportamentos dos 10 que você está refém. Um dia, se quiser, a gente vem conversar sobre os comportamentos. É apaixonante. Com certeza. Mas a questão é, quais são os que você tem e como lidar com eles? Por quê? Porque eles vão fazer você não parar. Até um dia eu estava fazendo uma lista. Eu fui fazer uma lista de tudo que eu comecei a fazer e eu não concluí. Os livros que eu comecei a ler e não terminei de ler. Os filmes que eu comecei e não terminei de assistir o filme. Porque chegava um ponto assim que eu não me interessava, como se perdesse, a minha atenção se dissipava no meio do processo. Eu não quero mais. Mas eles têm outro comportamento, junto, porque os comportamentos, eles trabalham juntos, são parceiros, né? Então tem influência aí do comportamento inquieto. Então, porque eu sou uma pessoa, a Mari é mais ou menos que nem eu, tenho muito projeto na minha cabeça, quero escrever outro livro, quero fazer outro programa, quero fazer não sei o quê, quero fazer. Aí a gente começa a fazer. No começo, tudo vai fluindo, daqui a pouco você começa. Não dá tempo de fazer esse, vamos fazer o outro. E eu já estou pensando em outra coisa que eu vou fazer lá na frente. Exatamente. O pensamento acelerado também. Exatamente. Né? Então, exatamente. pode ser isso. Olha só, uma coisa importante que eu aprendi, um mistério, né, que com essa pegada com Jesus aí, e esses dias eu recebi aí, conversando com ele, porque eu converso mesmo com ele, né, e ele falou assim, quer me acompanhar, vem para águas mais profundas. Vem para águas mais profundas. Eu falei assim, mas e aí, me dá um mistério, me dá um caminho. Eu falei, simples. 3 passos importantes. Quais são as suas intenções? Trabalhe as suas intenções, porque eu conheço as suas intenções. Não são os pedidos. Exato. São as suas intenções. Segundo, obediência. Isso. Não negocie o que é inegociável. Obediência. Aí você vai chegar na plenitude de bênçãos. E quando eu trago isso para o mundo corporativo, em vez de falar quais são as suas intenções, eu falo foco. Em vez de falar obediência, eu falo constância. Isso. E em vez de falar plenitude de bênçãos, eu falo resultados. Nossa, vou trazer ele para o Seja Surpreendente. A gente fala muito sobre isso, gente. Tem um comentário amei. ali, ó. Programa maravilhoso. A Lu está bênção. falando. Quero ir no consultório do doutor, que parece irmão da pastora Vanessa. Tô falando que você parece meu irmão. Bênção. Nós somos irmãos. Somos irmãos. Obrigada, vou deixar meu telefone, deixar o telefone aqui. Como é que é? Deixa o contato? Deixar, vai, nós vamos deixar todas as suas redes aí no final. Beleza. Já estamos finalizando. Vamos fazer a última pergunta. Gente, é bom, né? Que delícia, né? Continua muito. Ó, eu vou fazer a última pergunta. Tá bom. Qual das duas que a gente faz? A do tóxico aqui? Eu acho que... Deixa eu ver. Como superar de forma prática. Porque a gente só vai ter tempo para mais uma. Faz a 4, então, Vanessa. Eu acho que é mais interessante, mais né? interessante. A gente quer saber o que são comportamentos tóxicos sabotadores. Não sei se a gente chegou a falar. Falou um pouco, falamos né? um Sobre pouco. eles, Falamos. pouco, Os comportamentos tóxicos, eles fazem parte, é o primeiro estágio do desenvolvimento da nossa mente humana. É como fosse uma vacina que desde ali na infância nós tomamos essa vacina e eles são responsáveis por nos proteger. Então, esses comportamentos tóxicos, no início, ali na infância, eles são responsáveis para te proteger quanto a agressões. Então, ele te protege diante de agressões físicas, psicológicas, agressões verbais. Então, ele vai te protegendo. Porém, com o passar do tempo, eles continuam querendo te proteger de todas as formas. Como o cérebro, ele é um grande responsável por economia de energia, não é a mente, tá? Então, quando você fala assim, é o cérebro que diz assim para você, nossa, Vanessa, mas você vai fazer um podcast? Mas você vai sair, nossa, às 9 horas da noite, friozinho. Tá frio, tá? Você acha que, é a sua mente. Não, o cérebro, ele conversa com você. E ele é responsável por economia de energia, porque ele é responsável por sua sobrevivência. Lembra? Sim. Ele é o grande responsável. Deu morte cerebral, o que acontece? Já era. Então, ele é o grande responsável. E aí a mente vai ouvindo, vai encaixando e as duas vão trabalhando. Então, os comportamentos sabotadores é algo que acontece na sua infância, 100%? 100%. Acontece na infância e você vai crescendo com eles. Só que você não vai percebendo.
E aí chega um momento que você vai se auto-sabotando, porque eles vão fazer isso com você. Por exemplo, o comportamento perfeccionista. Imagina, o perfeito, ele esquece o feito para focar o perfeito. Todo perfeccionista, ele se perde no tempo. E é chato. Você entendeu? Porque ele exige dele a perfeição e exige dos outros também. Imagina o comportamento controlador. Estou falando de alguns comportamentos tóxicos. Controlador é tudo na mão dele, a palavra final é dele. Ele chega e fala assim, ó, vem cá, ô, Ana Clara, vai lá, arruma, põe um vasinho, põe isso, o Paulo vai arrumar ali e tal. Aí chega e fala, não, mas não tá legal, esse negócio, deixa... Aí começa a pôr a mão. O crítico é aquele que nunca, dificilmente vai ver uma virtude sua. E ainda tem o crítico, ele tem ainda o discurso de dizer assim, não, mas eu quero que você melhore, eu estou mostrando seus erros. Crítica gente, construtiva. Para, está amarrado. Está amarrado, não. isso não existe, isso é coisa do demônio. Ah, quer dizer uma crítica construtiva. Não, você está me arrebentando. Não, tem que fazer igual no TikTok. Não, obrigada, eu não estou construindo nada. Não. Sabe, não, que isso, gente, você entendeu? Então, são comportamentos que você fala, gente, quando eu começo a falar sobre eles, aí eu começo a dar os sintomas, aí a pessoa fala, gente, eu faço isso. O vitimista, não tem jeito, você não sabe que eu passei já, não tem como, não sei o quê, ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim, aí ninguém não sei o quê. O super prestativo, nossa, faz de tudo pelas pessoas. Você me leva, Vanessa, de carona depois? Levo. Não atrapalha, Vanessa? Não, o que são 600 quilômetros? Eu te levo. Verdade, ele não sabe dizer não. Por quê? Porque o mais importante dos comportamentos é o que tem por trás deles sentimentos. O super prestativo, por que ele não sabe dizer não? Porque ele não quer ser rejeitado. Ele não quer ser criticado. Então ele quer que as pessoas gostem dele. A opinião dos outros é importante para ele. Então ele quer ser político, sabe? E ele está se arrebentando. Entendeu? Então, os comportamentos sabotadores, né, que nos sabotam, que são tóxicos, são esses comportamentos que a gente tem. E é muito legal que eu criei uma metodologia que eu consigo trazer da intangibilidade para a tangibilidade. Então, um dos mapeamentos que eu faço são dos comportamentos tóxicos sabotadores. E aí eu monto um gráfico e te apresento. Aí você fala, não, quero saber desse não. Quero ver. Quero saber. Esse final de semana amanhã eu tô viajando para Uberlândia. Um beijo aí, pessoal de Uberlândia, né? Deve ter gente aí de Uberlândia, né? Cida Franco, minha irmã Zona, que nós tocamos juntos aí. Nós vamos fazer um seminário chamado Jornada e Imersão. Já tá, acho que na 18ª. Eu vi que você tá divulgando. Já tá, acho que na 18ª edição. E é legal, o pessoal entra no sábado e sai no domingo só tomando chumbo desse. Wellington, então, para a gente finalizar, e aí você vai deixar suas redes sociais, seu contato, para quem quiser te levar para palestras, empresas, seu consultório. Tô facinho, só me chamar aí. Seu CPF, seu Pix. Vou deixar o Pix. Fala para a gente rapidinho, três dicas, assim, né, que para a pessoa que está sofrendo, né, com esse medo mais que paralisa mesmo, quase chegando ali numa fobia. 3 dicas rapidamente, assim, para a pessoa. Primeira coisa, aceite. Aceita que dói menos. Então, aceita que isso não é fraqueza, isso não é sinal que você é pior que as pessoas. Não. Primeira coisa, aceite, entenda. Medo faz parte. Segunda coisa, entenda a raiz disso. Da onde isso nasceu. As coisas não acontecem à toa. Tudo tem a sua história. Tudo tem o seu porquê. Comece pelo porquê, comece a entender isso. E terceiro, Bega, tá complicado, tá pesado, eu não tô conseguindo. Procura um profissional. Procura a ajuda. Quanto mais rápido você procurar, mais rápido você vai entender o que está acontecendo. Agora, eu também reconheço, viu, Vanessa e Mari? Eu também reconheço que muita gente está com uma situação delicada em procurar profissionais, porque tem profissionais que falam coisas assim em terapia que é absurdo. Sai do armário e separa mesmo, e não sei o que. Então tem que tomar muito cuidado, sabe? Então eu reconheço que a gente tem que saber escolher, a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Por isso que eu digo assim, eu estou muito feliz com isso, porque eu tenho 55 anos de idade e 34 de profissão, vou fazer 35. Uau. Então, a gente sabe o que a gente fala, a gente sabe, né? Mas tem que tomar cuidado, mas procure. Não abra sua vida com qualquer um. Isso. Muito cuidado com o que você fala, porque muitas vezes quem está te ouvindo, hoje está usando o ouvido, amanhã vai usar a língua. Uau, a gente fala sobre isso. Tá? Então, excelente. Toma muito cuidado, mas se abra.
Se abra. bom. Confessar para Deus te perdoa, né? Você consegue o perdão, você consegue entender o processo, mas é confessando aos irmãos que você é curado. Recebe cura, é verdade. Recebe cura, né? Verdade. Mas seleciona, então muito cuidado, tá bom? Não vai abrindo sua boca não, que aí, de repente, em vez de resolver, piora. Deixa os seus contatos. Pega aí, beijo seu no Instagram. coração. Vamos lá, contato, meu telefone, DDD 12 99191 1077. 9191 10. Volta aí que eu já Volta parei de no novo. primeiro nome. Repetindo, 12 12 99191 1077. Tá? Muito bom. Um site muito legal para você pesquisar, para você ver, é projetocuidar.org. Projetocuidar.org. E você me encontra nas redes sociais, wellington.bega. Wellington.bega. A gente vai deixar na descrição também aí dos vídeos, né, Paulo? Do Instagram, do YouTube Isso. também. A gente deixa ali na descrição também, para quem não conseguiu captar Tá. agora. E eu respondo isso aí, esse telefone é WhatsApp, o pessoal fala, não acredito e tal. Nos treinamentos a gente passa, às vezes, não é possível. Respondo, porque eu sou apaixonado pelo que eu faço e gratidão a Deus por permitir fazer isso e encontrar pessoas tão maravilhosas como você. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Gratidão Nossa, mesmo pelo nós que momento. Brega, eu quero muito Paula, agradecer. muito obrigado, viu? Nossa, foi uma honra receber você aqui. nada, Que honra alegria, uma honra e foi divertido, né? Que a Foi gente muito se bom. divertiu. E o Wellington tem esse astral, gente, super alto, assim, super pra cima. Ele e a família dele são pessoas, assim, do bem mesmo, de Jesus. E vai voltar, né, Bega? E a gente quer tratar aí um outro convidar, tema, né? convidar. Quer muito que você volta para tratar aí um outro tema que a gente pode conversar depois. Legal. Né? Porque, assim, essas áreas, quando a gente pensou em fazer o programa, a gente pensou em tratar justamente isso. Falar Exato. sobre questões da alma, questões do corpo e também de espiritualidade, né? Porque tudo tá junto, né? Não Com tem como certeza. separar. Então, tem tanta coisa para a gente conversar e a gente precisa de pessoas como você, que tem, assim, esse conhecimento, né? essa bagagem, né? Essa história de vida, né? Quantas pessoas você já ajudou, você já, Gente, né? Já é muita informação, muito conhecimento, e para a gente é muito precioso ter você aqui. Muito obrigada. só deixar viu, um Wellington? registro. Sabe por que eu sou tão apaixonado por Deus? Em 2006, dia 29 de setembro de 2006, eu era para estar no voo da Gol 1907, que o Lex de São José dos Campos bateu e ele caiu na Serra do Cachimbo, em Mato Grosso. Meu Deus. Eu era para estar naquele voo. Deus me tirou daquele voo e falou, não, você não vai para o Rio de Janeiro, porque eu ia aplicar uma mentoria no presidente da América Latina da IBM, Richard. E o Richard me ligou e falou assim, olha, não sei porquê, mas vai para casa. Não vem para cá no Rio, me encontrar no Rio, não. Segunda-feira eu vou para Tutóia, te encontro em São Paulo. E aí mudou a passagem. E engraçado que a moça da companhia aérea da Gol não recolheu a minha passagem. Eu tenho guardado comigo. Poltrona 4C do voo 1907. Meu Deus. Forte. Então, e aí? Tem ou não propósito? Sem Uau. propósito, com certeza. Quando vier para cá, eu ia botar mais calças. Com certeza. Da próxima vez a gente quer que você traga histórias também de superação, né? Coisas assim importantes, que eu acho que o testemunho, o exemplo inspira também as outras pessoas, né? Amém. Mas, Wellington, obrigada de verdade, Amém, de coração. amém. Nossa, eu tô muito Eu que feliz. agradeço. Muito Amém. grata a Deus pela sua vida, pela preciosa que eu conheci. Linda. Linda, Vai dar maravilhosa. continuidade, né, lindona? Ela vai tá fazendo pedagogia, mas vai fazer também psicologia, que ela ama. Eu quero Amém. agradecer a todo mundo que esteve conosco. Eu tenho certeza que vocês gostaram, que vocês vão querer que o Bega volte. Agradecendo o pessoal de Contagem, Minas, de Uau, onde você falou, Uberlândia. Uberlândia também. E as meninas do Seja Surpreendente, que tá Do Rio de Janeiro sempre nos também. Uau, acompanhando. que bênção, Meninas, que legal. muito obrigada. Bega, mais uma vez. Nada, Muito eu que agradeço. obrigada. Vanessa, Obrigada, uma parceira. honra, muito Deus bom. abençoe. Quinta-feira Paulo, estaremos aqui novamente. Obrigada, linda. Obrigada, viu? Obrigada, meninas. Um beijo grande para vocês. Que Deus abençoe. Que o seu restinho de semana aí seja coberto pelo grande amor de Deus. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Beijo.